Paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, a igreja pode se sentar. Muito obrigado pela recepção. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui pela primeira vez, conhecer essa igreja tão abençoada. Os irmãos estão preparados para entrar nas mansões celestiais. Parabéns pela festividade. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Flávio, um amigo que Deus tem permitido a gente conhecer, e temos trabalhado juntos em prol do reino de Deus. Para ganharmos tempo e você ser abençoado pelo poder da palavra, abra sua Bíblia no Salmo de número 116, que é o salmo tema desta festa. E eu quero ler com a igreja o versículo de número 12 ao versículo de número 14. Salmo 116, versos 12 ao verso de número 14. Quem encontrar e quiser ficar com a Bíblia aberta, fique à vontade. Quem encontrou, diga amém. Amém. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém. Meus irmãos e amada igreja, todas as vezes que nós lemos ou meditamos em algum dos salmos, se faz necessário a compreensão, em primeiro lugar, saber quando o salmo foi gerado, em que situação o escritor estava passando, para que pudesse escrever as linhas que estão diante dos nossos olhos. Em segundo lugar, para compreender o salmo, é pesquisar ao ponto de tentar encontrar a sua localização dentro do contexto bíblico, histórico, geográfico e cultural. Todos nós sabemos claramente que o que a harpa cristã é para nós, o livro de Salmos era para os israelitas, para os judeus. Salmos estes que alguns são considerados orações, que foram transformados em louvor, e outros que foram gerados de uma adoração ao nome do Senhor. E assim, ao longo da história, Israel sempre cantava esses salmos. Se formos dividir os salmos, haviam salmos comuns, que são salmos que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, poderia cantar. A irmã em casa lembrava do cuidado de Deus e começava: o Senhor é meu pastor, nada há de me faltar. Ele ungirá minha cabeça quando o mal vem me cercar. Talvez o jovem, em meio às lutas da vida, lembrava do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Estes eram salmos comuns, cantados no dia a dia. Porém, haviam salmos que eram para ser cantados na procissão. Salmos estes, conhecidos como os cânticos dos degraus. Esses cânticos, o povo, diante da peregrinação de dias, semanas ou até meses, eles iam recitando e cantando ao longo do caminho esse salmo. Qual é o propósito? Vou cantar durante a ida para o culto para não murmurar contra quem vai pregar. Vou cantar no caminho de casa para a igreja para não reclamar de quem vai cantar desafinado lá. Por quê? Porque a adoração de casa até aqui, ela dissipa a murmuração,
ela dissipa o disse-me-disse, ela dissipa o exclusivismo, ela dissipa aquela ideia dizendo, se fulano pregar hoje, o culto não será bom, mas se fulano pregar, o culto vai pegar fogo. Irmão, para com isso, vem para a adoração. Quem está disposto a adorar, ele não vem questionando como será o ambiente, ele já vem cheio para o ambiente ser diferente. Haviam também salmos que eram direcionados aos levitas. Somente os levitas cantavam. Quando o povo, após a sua peregrinação, a adoração pelo caminho, chegava no templo e ia prestar culto ao Senhor. Aí o povo se reunia no pátio externo, todas as tribos, os levitas se colocavam em um grande coral e começavam a louvar o nome do Senhor. Assim era a vida de adoração do povo israelita. Mas quando entendemos qual é o propósito do Salmo 116, como eu disse, sendo um salmo como um louvor comum, provavelmente dentro da citação que o historiador o insere, é possível que alguém lembrou deste salmo diante da cena que estava vendo. Assim sou eu e você. Quantas vezes você lembra do seu passado, tem vergonha do passado, celebra o presente cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, mas ali pela fé os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Assim é a nossa vida. Quantos diante de um conflito com o diabo não se reanimou em cantar, os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão que avante os levará, a milícia dos remidos marcha certa que a vitória alcançará. É assim a nossa vida. A mesma importância que os louvores têm para você hoje é a mesma importância que tinha para o povo no Antigo Testamento. E quando você lê o Salmo 116, e eu quero pregar nesta noite baseado no tema que a nossa adoração do presente deve ser maior que as crises do passado. Com base no contexto cronológico, possivelmente o Salmo 116 foi lembrado no contexto de Esdras, capítulo de número 6. Lembra o que acontece? O povo no livro de Esdras retorna do cativeiro debaixo de muita aflição, debaixo de muita palavra contrária, debaixo de muita maldição lançada contra eles. O povo vai para o cativeiro e enfrenta situações inimagináveis, ao ponto dos filhos verem os pais sendo mortos, dos pais vendo os filhos sendo mortos, e são levados para o cativeiro. Passam-se o processo dos 70 anos no cativeiro, o povo com um grito de adoração entalado no peito. Mas quando chega Esdras capítulo de número 1, nós vemos a alegria deste povo, e os mesmos vão declarar no Salmo 26 que estavam como os que sonham, quando depois do decreto de Ciro retornam para Jerusalém. O interessante é que no contexto do capítulo 1 do livro de Esdras, Jerusalém era ruínas, Jerusalém era monturo,
Jerusalém estava cheia de entulhos. As casas que tinham não se dava valor pela aparência, mas quando o povo pisou na terra novamente, um olhava para o outro e dizia: eu estou como os que sonham. Será que é verdade? Talvez o inimigo dizia no ouvido: mas está no meio do entulho, está no meio da ruína, não tem altar, não tem templo, não tem muro, e vocês vão habitar numa terra inóspita. Aí o povo dizia: me belisca para ver se é verdade, eu não estou acreditando que voltei para casa. Pode ter entulho à direita, à esquerda, pode ter casa desmoronada de todos os lados, mas o importante é que eu voltei para casa. Passam o processo, levanta um altar, tem inimigo em volta, mas levanta um altar dizendo: pode ser muitos inimigos, mas o altar atrai a presença de Deus, e contra Deus ninguém pode. Organizam a elaboração da reconstrução do templo, e até começam a reconstrução, porém os inimigos vêm e barram a reconstrução. E você vai lembrar que eles vão parar a reconstrução por causa de inveja, fofoca e investida contra o povo de Deus por um período de 14 anos. Porém, Deus levanta Ageu e Zacarias com a mensagem profética, traz um despertamento ao povo, o povo retoma a obra, os inimigos escrevem carta novamente. Agora Dário recebe essa segunda carta de acusação, e eles disseram: estão quebrando a ordem do imperador. Aí Dário pesquisa e viu que era decreto de Ciro reedificar o templo e não podia ser revogado. Então Dário manda uma carta de resposta aos inimigos dizendo: já que vocês estão mexendo com quem não era para mexer, deixe eles reconstruírem o templo. Eu continuo dando ordem ainda, a partir de hoje, já que vocês estão querendo parar esse povo, a partir de hoje, se eles precisarem de ovelha, serão vocês que vão dar. Se eles precisarem de novilho para o sacrifício, serão vocês que vão dar. Era a ordem do rei para os inimigos, irmão. Agora pensa comigo, o inimigo tem que vir até o sacerdote e perguntar: o que o senhor está precisando para o sacrifício? Porque o rei deu ordem para a gente trazer oferta, prata, ouro e animais. Por isso eu aconselho quem nos ouve, talvez está lá do outro lado online e fala mal contra a igreja, persegue a igreja, calunia a igreja, difama a igreja. Cuidado que Jesus vai ter um encontro contigo. Não mexa com o povo escolhido de Deus, porque você vai ver que não vale a pena tocar nos ungidos do Senhor, não vale a pena. Aí diante da ordem, eles retomam a obra. No capítulo 6 de Esdras, eles reedificam o templo. O templo está de pé, a adoração vai voltar, porque o capítulo 6 diz que no 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes, os levitas tinham se purificado, estavam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos, e os que se haviam parado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães asmos sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando a dar-lhes força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Agora o povo está celebrando novamente. A cidade tem muito lugar no entulho? Tem, mas a gente já tem altar e a gente já tem templo para adorar. E é nesse contexto de adoração que talvez alguém lembrou do salmo e cantou com todos os
estavam ali. Ou talvez alguém individualmente lembrou do seu estado no passado e agora estava se deparando com o presente e dizendo: diante do que Deus fez, eu não posso ficar calado. Diante do que Deus realizou ao meu favor, eu não posso ficar sem expressar a minha adoração. De acordo com o contexto cronológico, possivelmente eles cantaram o Salmo de número 146, que vai dizer no verso 5 assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos. O Senhor liberta presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Eles estão adorando dizendo: obrigado, ó Deus, por ser o nosso auxílio, obrigado por nos sustentar com a sua destra de justiça, obrigado, pois estávamos no pó e novamente o Senhor, como o auxílio, nos levantou, nos colocou de pé e nos trouxe de volta para casa. A adoração continua. Eles cantam o Salmo de número 111 e no verso 2 eles dizem: grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Por quê? Porque eles estão dizendo: além de receber auxílio de Deus, nós recebemos também a sua provisão, porque Deus, Ele é poderoso. É impossível não olhar para o que nós éramos no passado e estarmos no presente e não termos sequer uma frase de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu não sei qual a frase que você quer celebrar, mas se você quer envergonhar o inferno e alegrar o céu, enche esse ambiente de glória, enche esse ambiente de aleluia, porque é isso que Deus espera de um povo. O culto continua. Eles cantam o Salmo 112, no verso de número 5. Eles vão dizer: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios, pois o justo jamais será abalado para sempre. Se lembrarão dele, não temerá más notícias no seu coração, pois está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Eles cantam dizendo: obrigado, Deus, por ser meu auxílio. Obrigado, Deus, por ser poderoso para me livrar. Obrigado, Senhor, por livrar a minha alma da crise que estava enfrentando. No Salmo 113, no verso de número 4, eles vão declarar dizendo: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina e em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece no céu e na terra. Como Ele é soberano, Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazer sentá-los com os príncipes do seu povo. Deus é o meu auxílio. Deus, Ele é poderoso. Deus me livrou. Além de me livrar, eu não posso me calar, porque Deus está assentado em um alto e sublime trono, e Ele é soberano. Aleluia.
Ainda no contexto, o Salmo 117 está presente. E eles cantam dizendo: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor e leal por nós a fidelidade do Senhor dura para sempre. Estávamos em cativeiro por causa dos nossos erros. Estávamos em cativeiro por causa dos nossos pecados. Mas o Deus que é fiel nos trouxe de volta para casa. Para você entender a dimensão da adoração. E é entre esses salmos que está presente o Salmo 116. E o Salmo 116, ele vai nos ensinar algumas lições preciosas. A primeira lição que o Salmo 116 nos ensina é que Deus ouve o adorador no meio da crise. Todos nós sabemos que a crise ou as crises, seja crise econômica, seja crises naturais como escassez, falta de alimento, falta de água, seja crise humana. Como assim crise humana? Talvez alguém comece a te perseguir em determinado lugar, seja na igreja, seja no emprego, seja lá na onde você mora, e geram crises. Quantos já não desistiram por causa de uma crise gerada por um invejoso? Uma crise gerada por causa de uma invejosa. Uma crise que foi gerada do nada, por alguém que você, sem sabedoria, convidou para vir na sua casa. A pessoa observou tudo, ao invés de dizer glória a Deus, começou a invejar, dizendo porque ela tem e eu não tenho, porque ele tem e eu não tenho. E muitas vezes isso gera crise na nossa vida. Qual é o propósito da crise? A crise é como divisor de águas. Ao enfrentar a crise, você precisa estar ciente da condição e da posição que você escolheu estar. A crise mostra quem verdadeiramente está confiando, mas a crise mostra também quem verdadeiramente está só perdendo tempo, está só vivendo o momento. Lembra da crise? Tivemos uma crise de aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos, chamado aí de pandemia. Foi uma crise ou não foi? Foi. E nessa crise, quantos sumiram da igreja e não voltaram mais? Quantos desistiram do ministério? Porque não podia pregar, porque as igrejas estavam fechadas e não quiseram voltar a pregar mais. Então a crise vem para revelar quem verdadeiramente está disposto a alcançar a vitória, ou quem está só vivendo em perca de tempo, de dia após dia. Por isso, o salmista vai me ensinar e te ensinar algumas lições. Que em meio à crise, você precisa ter um posicionamento. E fazer o que, pregador? Estar confiante que Deus vai te ouvir. Ele começa o salmo dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei por toda a minha vida. Ele está dizendo: eu estou determinado no presente a continuar confiando em Deus. Por quê? Porque no passado, quando eu clamei, Ele me ouviu. E como Ele me ouviu no passado, estabeleceu o meu presente, e eu estou vivendo o cuidado de Deus para comigo nesse tempo. Estou decidido a quê? A continuar adorando, a continuar confiando, a continuar descansando, porque pode vir a crise que vier, Deus sempre estará disposto a me ouvir, a te ouvir.
Eu não sei qual a crise que você está enfrentando nessa noite, mas Deus está dizendo: eu estou disposto a ouvir o teu clamor. Aí ele vai dizer, talvez alguém pergunte e diz: de onde sai tanta convicção? Aí o salmista declara: as cordas da morte me envolveram, a angústia do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor, dizendo: livra-me, Senhor. Por que eu clamei? Porque eu lembrei que Deus é misericordioso. Ele tem compaixão verdadeira. Além de ser misericordioso, Deus é justo. Ele julga com retidão. Com Deus não tem mensalão. Com Deus não tem STF da mentira. Com Deus é a justiça da verdade. E Ele é justo em suas ações. Ele não vem julgar em detrimento se um é bonito, se o outro não é de boa aparência, se um é pobre ou rico. Não, o juízo de Deus é perfeito. Por isso eu clamei, porque Ele tem compaixão. Ao me sondar, eu descanso, porque eu sei que quem está me sondando é justo. Se eu tiver errado, Ele vai me repreender. Mas se eu estiver me esforçando para ficar no centro da vontade de Deus, Ele também vai me compreender. Além de ser justo, o Senhor também é compassivo. Não basta dizer que Deus tem misericórdia, é necessário saber que Deus é compassível ao ponto de levantar do trono e descer na terra ao seu favor. Porque uma coisa é olhar para a irmã e dizer: oh irmã, que situação, minha irmã. Muitas vezes um ato de misericórdia: oh irmã, meu coração está doendo. Mas não basta apenas ter uma referência de misericórdia, tem que ter compaixão. O que é misericórdia? O que é compaixão? Compaixão é a misericórdia com a ação da ajuda. Dizer que tem misericórdia no WhatsApp é fácil, porque não vai na casa da irmã orar com ela. Dizer que estou orando por A ou por B no Face é fácil, porque não vai na casa do irmão sabendo o endereço para dobrar o joelho do lado dele, do lado dela e dizer: nós vamos clamar e Deus vai descer com compaixão. Mas fica tranquilo que quando faltar A e B do seu lado, Deus vem. Eu estou sozinho, estou esquecida, estou abandonado, e Deus está do lado dizendo: e eu? Oh, Galabagai. O salmista está vendo crise de todo lado, mas ele está dizendo: Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Quando eu pensei que a crise ia acabar comigo, Deus veio. Quando eu pensei que o inimigo era maior, Deus chegou. Quando eu pensei que o exército era um número muito grande, eu fiquei tranquilo, porque quando parecia que estava tudo acabado, o Senhor Deus Todo-Poderoso chegou lá em casa. Sinta Ele aí. Entregue o cuidado da tua vida nas mãos de Deus e confia, porque Ele vai vir te salvar desse momento de crise. Ele continua: além de Deus me ouvir em meio à crise, Deus me livra no meio da crise. Porque Ele não apenas ouve e desce, Ele também livra. A presença de Deus ao teu lado não é uma presença sem ação.
Não é uma presença de alguém que está sentado apenas do lado porque não tinha outro lugar para sentar. Não. A presença de Deus ao teu lado, ela é uma presença cheia de ação. E é isso que você precisa ter em mente. Porque eu preciso ter noção da ação de Deus. Olha o texto. Verso 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Muitas vezes você quer ouvir Deus falar através de alguém. E talvez dentro de casa ninguém toque a campainha para entregar uma mensagem de Deus. Tenha um ato profético. Vá para frente do espelho e diga: Deus é contigo, varão. É o salmista falando com a alma dele. As lutas tendem a nos colocar para baixo, né, alma? As lutas tendem a trazer sofrimento. Quando ele fala da alma, ele está falando de lutas que talvez alguém que está do lado de fora não veja. Quantas vezes nós estamos angustiados e abatidos, e chegamos no culto e cantamos, sorrimos, damos uma paz ao Senhor, mas só você e Deus sabe a luta que você está enfrentando. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que se não houver profeta para falar contigo, Deus te autoriza pela palavra você falar com você mesmo. Esse é o propósito da palavra, porque o Senhor tem sido bom para você. É o texto dizendo: eu não vou me deixar abater. Eu não vou permitir que o desânimo me domine. Deus tem sido fiel para comigo. Mas fiel em quê? Aí o salmista diz: olha em que ele é fiel. Ele me livrou da morte. Ele livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tinha dito: estou muito aflito, em pânico. Eu disse: ninguém merece confiança. O salmista está dizendo claramente que por mais que falte uma palavra audível de alguém nos meus ouvidos, eu não vou me deixar abater, porque Ele me livrou da morte. O salário do pecado é a morte. Ele me livrou da morte. As lágrimas dos meus olhos acabaram. Por quê? Porque Ele veio com consolo. E consolo de Deus é fiel, irmão. Consolo de Deus é verdadeiro. O consolo de Deus cura. O consolo de Deus restaura. O consolo de Deus fortalece. O consolo de Deus reanima. O consolo de Deus pega quem está lá embaixo e conduz para cima. Receba consolo. Sinta essa presença consoladora. Receba, irmão, consolo para as lágrimas hoje. Receba, Deus te consola hoje. Tem consolo de Deus hoje. Além disso tudo, Ele guarda os seus pés de tropeçar, para que você ande diante dEle na terra dos viventes. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu quero que você declare o que eu fiz ao teu favor. Você prostrado não adianta, tem que ficar de pé. Chega dessa vida medíocre de crente que fica: ó vida, ó azar.
Ai, porque eu não morri dormindo. Deus te quer vivo para celebrar a vitória. Se Deus não tivesse propósito em glorificar o seu nome por intermédio da igreja, o que ele faria? Desde a cruz de Cristo, todo crente que aceitasse Jesus, ataque fulminante, pum, morre, vai embora. Mas Deus é glorificado através da minha e da tua vida. E quantas vezes você já chegou aqui desanimado, frustrado, cabisbaixo, aí veio o irmão, veio a irmã e declarou: Deus operou o milagre na minha vida. Aí você diz: opa! Se Deus fez isso na casa dele, na casa dela, há possibilidade de acontecer lá em casa também. É isso. Deus te livra da morte. Deus enxuga as suas lágrimas. Deus não te deixa tropeçar, para que você permaneça de pé diante dele, testemunhando do que ele é capaz de fazer. O salmista compreende e reconhece sua fragilidade, reconhece que estava em pânico, em aflição, ao ponto de olhar que ninguém merecia confiança. São as angústias da vida. Você acha que eu não passo por angústia? Mesmo pregando 200 vezes por ano, tem dia que a angústia bate no peito. Mas quando a angústia começa a ganhar asas, vem o Deus que me chamou e me coloca de pé. Vem o Deus que te chamou e te coloca de pé. Quantas vezes você chegou aqui decidida a parar com tudo, e naquele dia o pastor disse: irmã, venha cantar. Irmão, venha pregar. Vai bater a porta? Vai. Mas quando você começar a ter percepção da angústia, do pânico chegando, lembra que Deus te livrou da morte. Lembra que Ele enxugou suas lágrimas. Lembra que é Ele que está te mantendo de pé. Ninguém está de pé aqui porque é bom, porque é melhor, porque ora muito, lê muito. Não, todos estão de pé porque entendem que são dependentes de Deus. Então, já que Deus ouviu o meu clamor na crise, já que Deus me livrou no meio da crise, quando eu pensei que tudo estava perdido, se eu sei que Deus ouve, e se eu sei que Deus vem para livrar, aí ele termina dizendo: ninguém me segura. Como assim? Estava numa crise terrível, clamei, ele ouviu. Estava numa crise terrível, clamei, ele desceu e me livrou. Aí ele declara: o meu louvor e a minha adoração precisa continuar sendo maior do que as crises. Por isso que no 12 ele diz: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso dar para um Deus tão grande? O que eu posso dar para um Deus que tem tudo? O que eu posso dar para um Deus que é criador do céu, da terra? O que eu posso dar para retribuir o que Ele tem me feito? Aí ele declara: o que eu posso dar é a minha adoração. Só que adoração aqui não é pelo que Deus fez, não é pelo que Deus fará, mas adoração em primeiro lugar é pelo que Deus é. Quando eu adoro pelo que Deus é, eu nunca esqueço do que Ele fez. Quando eu adoro a Deus pelo que Ele é, no presente, mesmo sem ver o que Ele vai fazer, eu
adoro porque eu sei que se Deus fez lá, está fazendo aqui, vai continuar fazendo lá. Que darei? Aí ele diz, a minha tradução diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que eu faço para um Deus que tem tudo, para um Deus que é tão grande? Aí ele diz: erguerei o cálice da salvação. Sabe o que ele está dizendo? Vou celebrar a comunhão com aquele que eu tinha tudo para descer à sepultura e receberia a morte eterna. Mas além dele entrar na minha crise, além dele se revelar a mim, e como gratidão eu vou celebrar a salvação. Como que eu celebro a salvação, pregador? Adorando. Celebre a salvação. Maravilhoso, glorioso, justo, santo, vitorioso, vencedor em tudo é triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, abrigo em todo tempo, onipotente, onipresente, rei que em breve vem, alfa e ômega, é Senhor até o fim. Santo, santo é o teu nome. Salvo, celebra. Não dá para ter a garantia da salvação e não expressar alegria por ser salvo. Irmão, tu és salvo. O passaporte para o céu, o visto eterno já foi aprovado. Você é salvo. O que eu posso dar? Continuarei celebrando a minha salvação. Vou manter o meu relacionamento com aquele que me salvou. O que darei eu? Invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é buscar a sua face, é adorar o seu nome, é celebrar a oportunidade indizível de servir a um Deus tão grande. Como diz os meus amigos, servir a Deus é inenarrável, não tem como expressar. Já que eu não consigo expressar, eu resumo: glória a Deus, santo és tu, aleluia, louvado seja o teu nome, engrandecido és para sempre. Tu és alfa, ômega, princípio e fim, aquele que era, que é, que há de vir. Oh, aleluia, celebre. A tua adoração precisa ser maior do que as crises do passado. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Então ele está dizendo: eu vou permanecer em fidelidade. Olha que coisa linda. Que o interessante que até para nos mantermos fiéis, sabia que há a ajuda de Deus? Lembra do fruto do Espírito? Um dos gomos do fruto do Espírito é fé. Em outra tradição, vai dizer que é fidelidade. Olha que coisa linda. O Deus que te salvou
sabendo dos desafios na caminhada, enviou o Espírito no seu coração e na sua vida, e a ação desse Espírito em mim e em você gera em nós fidelidade. E quem é fiel canta. Oh, glória. Quem é fiel a Deus celebra a fidelidade para com Ele. Eu vou cumprir os votos. Eu prometi que seria fiel. Lembra no batismo? Não sei para você, mas para mim no ano de 2001, no Belenzinho, o pastor dentro do tanque batismal virou para mim e disse: meu filho, você promete ser fiel a Jesus até a morte? Aí eu olhei tremendo, né? Quem batizou, treme, você treme. É uma mistura de emoções, é medo. E você fica, meu Deus, e agora o que vai ser depois que eu subir dessas águas? Aí eu olhei para o pastor e disse: eu prometo. E a minha fidelidade para com Deus é mostrada através da adoração ao nome dEle. Eu vou continuar adorando. Ele continua, o Senhor vê com pesar a morte dos fiéis. O Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da sua serva, livra-me as minhas mãos das correntes. Aqui ele está dizendo: eu estou disposto a continuar adorando, mostrando para o meu passado. Aqui não, porque eu vou adorar para que você não tenha sequer eco no meu ouvido ou na minha vida. Mas há momentos que a crise quer soprar. Quando ele fala de correntes, aqui ele está dizendo: muitas vezes vem a lembrança do passado de escravidão, das crises que me assolavam e tentam me abater. É neste momento que eu prometi continuar adorando, que eu vou continuar dizendo: vou oferecer a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Você entendeu o que ele está dizendo sobre adoração? Primeiro ele está dizendo: eu vou adorar diante do povo. Vou adorar no dia a dia. Vou adorar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Mas além de adorar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja no mercado, seja no banco, seja no shopping, seja dentro do cinema, eu também estou disposto a adorar. Quando o povo se reunir para glorificar, eu estarei no meio adorando. Eu estarei no meio glorificando. É isto que Jesus trouxe para mim e para você. Ele nos livrou da morte. Ele tem enxugado as nossas lágrimas. Ele tem sustentado-nos com o seu poder. E diante da sua poderosa promessa, a igreja vai fazer como o salmista fez. Nós vamos continuar adorando no presente, para que a crise do passado não encontre mais guarida na nossa vida. Eu vou continuar adorando. Aí ele canta, Paulo canta em Romanos capítulo de número 8. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e ainda mais, ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas diante do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais
mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem futuro, nem presente, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém vai roubar a adoração do teu coração, porque Deus ouviu a sua voz, Deus livrou a sua vida, e o que darei ele, eu darei a glória que lhe é devida ao seu nome. Está entendendo porque Deus te trouxe aqui? Tem cuidado de Deus para com sua vida. Eu começo e você me ajuda. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, simplesmente te adorar. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Oh Senhor Deus e Pai, nos faça compreender que Tu és o alvo da nossa adoração. Aquele que adentrou aqui precisando de consolo, consola. Jesus, aquele que entrou aqui precisando de solução em meio à crise, Senhor, dê a resposta a ele, dê a resposta a ela, mas não nos deixe, ó Deus, ficar sem adorar o seu nome. Reconheça o cuidado de Deus, e fazendo isso, as crises jamais serão maiores que a tua adoração, no nome de Jesus.